eu sou Ana Carolina, advogada, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre assuntos jurídicos. Vamos falar sobre direito imobiliário, mais especificamente sobre contratos de locação, garantias locatícias. Bom, o contrato de locação de imóveis urbanos, ele está regido na Lei 8.245, a famosa Lei do Inquilinato, e as garantias locatícias, as modalidades de garantias locatícias, elas estão lá descritas no seu artigo 37. E o que seriam essas garantias locatícias, para que elas servem, qual é o limite, o que pode, o que não pode, o que está acontecendo num determinado contrato de locação. Bom, a garantia locatícia, como o próprio nome já diz, é uma garantia, né, principalmente para o locador, de se resguardar, né, que no futuro o contrato de locação venha a ser descumprido, né, pelo locatário ou por alguma das partes e venha a se tornar inadimplente ou haja algum descumprimento efetivamente desse contrato de locação. Através da garantia, o locador ele tem um respaldo maior, né, com relação a esses prejuízos que ele possa vir sofrer em decorrência desse contrato de locação. Bom, entre as modalidades, né, locatícias, descritas lá no artigo 37, nós temos a caução, a fiança, o seguro fiança e a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. E o que vem a ser cada uma delas, né? Qual é a característica de cada uma delas, qual seria a melhor forma, o que tem se aplicado hoje no mercado imobiliário, vamos lá. Bom, primeiramente a caução, ela tem três modalidades, vamos dizer. Existe a caução em dinheiro, a caução em bem móvel e a caução em bem imóvel. A caução em dinheiro, ela se restringe a um determinado valor, conforme previsto na lei de inquilinato, que seria o valor de 3 meses de aluguel. Então, você não pode exigir um contrato de locação, por exemplo, uma caução em dinheiro, né, um depósito em dinheiro numa conta poupança, que fica lá correndo juros de poupança e ao final do contrato de locação, estando tudo certo, todas as cláusulas devidamente cumpridas, o locatário quite com as suas obrigações, este valor se reverte em favor do locatário, né, com todos os juros e correções pela caderneta de poupança. E ele se limita a esse valor de 3 meses de aluguéis. E aí, o que muita gente não tem aceitado essa forma, não tem acordado essa forma de locação justamente pela limitação desse valor. Porque muitas vezes, né, o que o inquilino paga, o que o locatário paga não é somente o valor do aluguel. Existe o aluguel e os encargos e acessórios daquela locação, como, por exemplo, IPTU, condomínio, seguro incêndio, taxa de incêndio e outras taxas que venham a decorrer desse contrato de locação. Então, por muitas vezes, com 1 ou 2 meses de aluguel atrasado, essa caução já ficaria suprida, justamente pelo fato dela se restringir a apenas 3 meses de aluguel. Dentre essas questões de caução, existe ainda a caução de bem móvel e bem imóvel. A caução de bem móvel, ela tem sido muito utilizada, principalmente pelas imobiliárias, com relação aos títulos de capitalização. Hoje ele tem sido muito bem aceito por ser uma maneira rápida, às vezes em horas ou de um dia para o outro você já consegue essa garantia. E é uma garantia relativamente segura, onde você pode calcionar você calciona o título de capitalização junto a uma seguradora, a uma instituição, e esse título não tem uma limitação de valor. Então, por acordo entre locador e locatário, eles chegam a um valor determinado e hoje em dia as imobiliárias muitas vezes têm se utilizado, né? Hoje uma ação de despejo dura em torno, depende de cada estado, de cada cidade, claro, mas vamos colocar aqui hipoteticamente que demora de 6 meses a 1 ano uma ação de despejo. Então, tem se colocado, as imobiliárias têm exigido, né, um título de capitalização no valor de 6 meses de aluguel ou 6 meses de aluguel mais os encargos, justamente por não haver essa limitação na lei de valor. É um valor que fica a critério, tanto do locador quanto do locatário, fazerem esse acordo. E é um título de capitalização que ele é emitido, paga-se o boleto e logo que a confirmação desse pagamento,
esse valor fica junto à instituição financeira, à instituição asseguradora, e qualquer sinistro que venha a acontecer dentro desse contrato de locação, alguma cláusula que não venha a ser cumprida, o próprio inadimplemento do locatário, esse título ele pode ser resgatado, né, pelo locador, ou ao final do contrato de locação, estando tudo certo, tudo kit, esse título ele é resgatado pelo próprio locatário. Ele é corrigido pela TR e ainda participa de alguns sorteios de prêmios durante todo o período de locação. Além do que esse título ele é renovado, né, anualmente, é uma renovação automática, uma aplicação automática, e durante todo o curso do contrato de locação, se for um contrato de locação de 24 meses, de 36 meses, ele vai viger durante todo o contrato de locação. Bom, além disso, tem a fiança, que é uma das garantias mais utilizadas, né? Por muito tempo foi muito utilizada, mas hoje há uma certa dificuldade de você conseguir um fiador para um determinado imóvel. Mas a fiança ainda tem a sua segurança jurídica para aquelas pessoas que são mais conservadoras, locadores que são mais conservadores em relação a isso, então exigem a fiança como uma forma de garantia. E o que vem a ser essa fiança, na realidade, é um contrato de fiança regido, né, pela lei civil, pelo Código Civil, onde o fiador ele se responsabiliza solidariamente ao locatário em todas as cláusulas do contrato de locação. Então, qualquer descumprimento do contrato de locação até a entrega das chaves, esse fiador estaria responsável solidariamente ao locatário, em caso de inadimplemento, qualquer coisa que haja dentro desse contrato de locação. O que tem que ser prestar mais atenção na hora de formular esse contrato e de fazer esse levantamento do fiador, claro, né? É pedido toda a documentação do fiador, há todo um levantamento, muitas vezes pede-se extrato de imposto de renda, né? Para saber a procedência, se ele realmente tem condição de arcar com essa responsabilidade, e muitas vezes pede-se o RGI atualizado de algum imóvel que esteja em nome do locador, do fiador, desculpa. E no caso do fiador ser casado, a depender do regime de bens em que ele é casado, se por exemplo for uma comunhão universal de bens ou uma comunhão parcial de bens, há a necessidade da outorga uxória, né? O cônjuge desse fiador, ele necessariamente tem que figurar também nesse contrato de locação, né, anuindo essa fiança, uma vez que o fiador ele responde com todo o patrimônio dele, né, em caso de inadimplemento, de descumprimento contratual. Então, se ele responde com todo o patrimônio dele e ele é casado pela comunhão universal ou parcial de bens, naturalmente o seu cônjuge também irá responder com esses bens através da questão da meação, se houver, ou da parte dele. Então, por isso que há necessidade dessa outorga uxória, e o cônjuge ele tem que participar, ele também tem que anuir e assinar esse contrato de locação. Além disso, existe o seguro fiança, que é uma maneira mais fácil, vamos dizer assim, né, onde uma seguradora, né, aquelas pessoas que não têm facilidade ou têm uma certa dificuldade de encontrar um fiador para o seu contrato de locação, ela contrata através de uma seguradora um seguro que, em qualquer caso de inadimplemento contratual, o seguro vai cobrir todas as despesas daquele contrato de locação. Mas ultimamente não tem sido tanto utilizado porque, de certa forma, ele é de certa forma oneroso para o locatário, porque os seguros costumam cobrar aí em torno de um mês de aluguel, 1 mês e meio, até 2 meses de aluguel por ano, né? É um seguro que ele contrata e divide em parcelas, né? Assim como o seguro de carro, como funciona qualquer seguro. Mas ele se torna de uma certa forma oneroso porque ao final do ano esse seguro ele tem que ser renovado novamente. E aquele dinheiro que foi pago no seguro, ele não retorna para o locatário, né? Fica com a seguradora. Bom, gente, de qualquer maneira, espero ter esclarecido a vocês sobre as garantias locatícias. Caso ainda tenham alguma dúvida, por favor, não hesitem em contatar, não hesitem em tirar suas dúvidas, mandar suas mensagens, mandem críticas, mandem elogios. Estamos aqui para compartilhar conhecimento com vocês.